esse trabalho do dia a dia, de programar a semana, de conversar com, chegar para o jogador que estou a bola para cima, conversar com ele aqui, ó, põe pé de apoio do lado da bola, joga o corpo em cima da bola, senão ela vai subir. Isso eu gosto, né? Então, isso fez eu voltar, né? Caraca, eu não sabia que o trabalho do treinador passava, inclusive, a dizer para o jogador como chutar a bola. Mas porque muitas vezes não é corrigido na base. Porque qualquer profissão que você chega pronto praticamente, vai ter que fazer experiência, evidentemente, né? O médico chega quase pronto, o advogado. No futebol deveria chegar pronto. O jogador deveria chegar... Da base, né? Da base, deveria chegar em cima, batendo com o pé direito, com o pé esquerdo, cabecinha de olho aberto, mas não chega. Chega às vezes com defeitos. Quando o cara é muito talentoso, não tem tanta necessidade de bater com o pé direito, ou se ele é canhoto, ou bater com o pé esquerdo, se ele é direito, ou cabecear e tal. Mas tiver talento para isso. E talento é uma coisa que é difícil achar no mundo inteiro, né? Você falou um negócio de falta, né? É uma coisa... Tá em crise falta hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? É raríssimo. Cobrança, né? Cobrança, fazer gol de falta. Tá muito raro. Os caras cobram muito mal. E aí eu vi, uns anos atrás isso, o Rogério Ceni e o Marcos Assunção dando uma entrevista, perguntaram pra ele, pô, vocês batem, o Júnior Pernambucano também, vocês batem a falta bem pra caramba, qual o segredo? Aí eu lembro, eu não sei se foi o Rogério Ceni ou o Marcos Assunção, ele falou, cara, não tem segredo nenhum. Todo mundo vai embora pra casa, eu fico 2 horas treinando falta lá, sozinho, pra tentar fazer. E aí parece que hoje em dia, os times não estão deixando mais o jogador treinar tanto assim, por medo de risco de lesão e tal. E talvez seja esse um dos motivos que a gente está contando com o gol de falta. Não precisa treinar 1 hora, então, já vai treinar uns 20 minutos. Treina, né? Treina, se não treinar, não faz. É que, você falou de 2 exemplos aí, que batiam muito bem falta. O Marcos Assunção era um escândalo se batendo falta. Então, quando você tem um cara que bate assim, você relaxa, não precisa inventar muito trabalho de bola ensaiada, uma faltinha ensaiada. Assim mesmo eu acho importante, né? Para ser uma alternativa. Mas Rogério, quem mais? Juninho Pernambucano. Para o Ronaldinho Gaúcho. O Juninho Pernambucano, que ele não adiantava a bola para diminuir o espaço, ele trazia para trás, porque é para aumentar a facilidade de bater por cima, que era uma coisa inteligente. Então eu acho que eu gosto, por exemplo, quantas vezes a gente vê no rádio o repórter entrando e dizer o seguinte, um gol de cabeça. Pô, esse treino, essa jogada foi ensaiada exaustivamente. Para cruzar a bola, para cabecear, não tem nada de ensaio. Não dá para dizer que é um ensaio. Se você tem bons cabeceadores, você tem que saber onde é que for botar a bola. Primeiro, no segundo, na segunda atrás. Mas eu digo uma falta um pouquinho mais armazenada, como se chama, uma falta pré-fabricada, né? Isso é raro de ver. É raro, até porque você não tem grandes batedores. Se você não tem grandes batedores, você tem que fazer alguma coisa para criar isso, para criar uma situação de ter uma surpresa no adversário, não é? Não tenho visto também, não tenho visto. Cara, e aí você foi técnico da seleção brasileira, né? E a gente vê hoje o Tite, né? E a gente, pelo advento da tecnologia, né? A gente vê que o Tite é criticado 24 horas por dia. Se tem um jogo da seleção, vão tacar pedra nele, independente de como é que for o jogo, né? Como é que era na sua época? O presidente da República, independente de quem seja, e treinador de seleção, sempre acham uma brecha. Na sua época, como é que era essa pressão, Olha, Porque eu imagino que o Tite deve, assim, a cabeça dele fica desse tamanho quando tem jogo, porque não importa o que aconteça, né? Alguém perguntaria assim, uma vez eu fiz uma entrevista quando eu trabalhava na RAI, na televisão, fiz uma entrevista para o Ed Sheeran, né, que era piloto da Fórmula 1. Eu digo, e fiz para o De Angel também. Escuta, quanto é braço? A gente, o garotão, sempre se diz, eu sou braço na direção, né? Eu perguntei para ele, quanto é braço e quanto é motor na Fórmula 1? Ele disse, o motor é 80%. Eu perguntei, por que vocês correm, né? Qual é a graça? E a pergunta é essa, né? Se tem toda essa pressão, para que treina, né? É um negócio que eu acho que tá no DNA, é uma coisa, eu te diria, uma coisa apaixonante. Mas toda hora que você vai trabalhar num time, sabe que tem essa pressão. Às vezes ela é injusta, ou quase sempre injusta, porque a pressão, porque você tem que trabalhar, no caso de uma seleção, com jogadores que, cada lugar tem um, que é esse ou que é aquele. E você não tem que ter muito tempo para treinar. Então você tem que ser muito mais um selecionador, não na época da Copa do Mundo, né? Porque lá você tem mais tempo, tem pelo menos 20 dias.
Mas jogador chegando aqui num dia, 3 dias depois de estar jogando, eu acho que você tem que ser muito mais um selecionador do que um treinador. Né? Selecionar quem casa com quem, porque você não vai ter tempo de fazer um trabalho para adaptar um no outro. Né? Então, de repente, você monta um time, me parece que o Tite faz isso, né? Coloca jogadores que estão mais ou menos acostumados a jogar junto, para que o time tenha menos possibilidade de desafinar. E eu acho que faz bem. Mas é complicado treinar a seleção brasileira, treinar qualquer time de ponta. Porque o futebol, quantas vezes a gente vê assim, você está escutando lá alguém narrando, e o jogador erra um gol na frente do gol, ele grita assim, esse até eu faria. Vocês cansaram de ver isso, né? Por quê? Porque também baixa a bolinha dele no final de semana. Então todo mundo joga futebolzinho no final de semana, vai lá com os amigos. Então como ele joga, ele se sente também no direito de achar que se ele estivesse lá dentro, ele também faria aquilo. Só que, então, o futebol tem suas regras próprias, diferentes de outra profissão. Né? E nem se mete, se bem que todo mundo dá conselho, né? Aí eu tô com dor de cabeça, toma esse remedinho que resolve. Médico e treinador, todo mundo é um pouco, né? Toma aquilo. Mas o treinador de uma seleção ou de um clube importante diariamente é um desgaste. E diariamente o cara não descansa. Não. Tu vai caminhar e tá pensando no time, mas se eu perder, eu falando como é que eu ponho. Por exemplo, eu, quando treinador e quando estou trabalhando, eu acho fundamental ter um plano B. Tu tem que ter um plano B. Plano B, como Plano B é um segundo, se tem o teu plano A, você vai jogar no 4-3-3, que tu definiu. Daí tu vai ter que, o jogo não acontece, você tem que ter um plano B, vamos mudar o jogo. Isso tem que ser treinado, claro que tem que ser treinado, né? Porque o plano B, às vezes, é muito mais importante que o A, porque o A todo mundo sabe. Né? Você vai ver os times principais do Brasil, você sabe como é que joga. Né? Você sabe, não tem assim segredo. Então, o segredo é você entrar com uma coisa diferente. Por isso que eu acho que o plano B, ele é, às vezes, muito mais importante que o plano A. Cara, e o trabalho do Tite, o que você tem achado Eu até gosto, agora? eu gosto. Eu estou só preocupado porque, eu acho que ele também está, é que não vamos ter assim nós não vamos medir força com a Europa. Né? Não tem calendário. Eu acho que isso ele também está sentindo falta. Eu acho que seria importante. Nós tivemos aí um jogo mais complicado com a Argentina, que é mais ou menos do nosso tamanho. Né? Enfim, eu acho que o calendário não nos dá condições de enfrentar uma França, né? Uma Bélgica, uma Inglaterra. Uma mas Alemanha. parece que foi eles desenharam o calendário para isso, né? Sim, essa pandemia, acho que a pandemia. Também, eles estão usando isso de desculpa, eu imagino, mas Mas não tem data. Não tem, mas eles lá com eles dão um jeito de se enfrentar, né? E aí até que... Inventam os torneios. Não, e aí até que ponto... Lá eles jogam entre eles. Joga entre eles, claro. Nessa classificação. Sim, né? mas aí até que ponto, porque assim, pra eles é melhor não enfrentar, não dá chance da gente tentar nada, porque quando chegar na Copa os caras estão muito mais preparados. Teve uma Eurocopa esse ano no nível altíssimo, né? E agora fizeram essa Nations League também, que foi outro nível altíssimo. Eu, pelo menos, vejo... a classificação também que estão jogando. Cara, né? Eliminatória que é muito mais difícil que a nossa. Então, são eventos que nós não tivemos. Então, a única preocupação que eu tenho é que a gente vai se dar conta disso a gente vai ter que Copa. descobrir sobre as seleções europeias jogando com elas. Copa. Na Copa. Isso que é uma coisa que eu me preocupo também. Acho que o próprio Tite se preocupa. Você acha que o Brasil você ainda está entre os favoritos ano que vem? Você quer ver, se a gente chegar daqui a... Se nós conversarmos aqui, chegarmos à conclusão, quem serão os favoritos para, sei lá, 2038, né? A gente vai botar Brasil, a gente vai botar Argentina, vai botar Alemanha, vai botar Itália. O resto tu não sabe. Porque a Bélgica é hoje uma seleção fortíssima já de algum tempo, é sazonal às vezes, a própria Holanda, né? Mas essas 4... essas são favoritas. Pode não estar, mas pode apontar daqui a não sei quanto tempo, porque tem história. Né? Construiu uma história. A Itália não ficou na última Copa, não foi, mas é muito raro, né? Muito raro. Agora, a gente vai cravar sempre Brasil, Alemanha, Itália e Alemanha. Eu, pelo menos, vou cravar, né? Não cravaria uma seleção que no momento está legal, mas que eu não sei o que vai acontecer daqui a 6, 7, 8 anos. Coisa que não acontece com o Brasil e a Argentina. Mesmo que a Argentina tenha jogado na repescagem lá com a Austrália, né? E passou. Mas é muito raro. Essas seleções estarão sempre como favorita. Agora, o favoritismo termina ou não quando começa o jogo, né? Quando começa o jogo. Nós temos aí, não dá para cravar absolutamente nada hoje no futebol. Não dá. É que desde 2002, né? Vai fazer 20 anos ano que vem, a gente não ganha. E a gente é sempre eliminado no mata-mata pela primeira seleção europeia que a gente pega, né? Se não for exatamente isso, é quase isso. Você tem ideia do que aconteceu para
Porque, assim, o bagulho se repetiu muitas vezes, né? Já estamos... Quantas Copas? 2006, 2010, 2014 e 2018, né? 4 Copas. Eu lembro que a da Holanda, que foi... O Brasil fez um belíssimo primeiro tempo. E nós tomamos... Acho que nós perdemos 2-1 de virada, se não me engano. O Felipe Melo foi expulso, aí teve o gol do Snyder e... Foi isso? Mas a Holanda... Nós ganhamos de Portugal na primeira fase, né? Teve Portugal na primeira fase. A Holanda era um timaço. A Holanda era um timaço. Depois agora, a última que eu lembro da Bélgica. A Bélgica era um timaço também. Sim. Então a gente... Nós temos sim que acho que aprender. Eu já digo isso há bastante tempo. A gente tem humildade em tudo. A gente não valoriza tanto as nossas praias, né? A nossa música, né? Então, nossa música tão eclética, né? Nós temos lugares fantásticos para você fazer um turismo. A gente não realça tanto isso. Agora, futebol, não, pera um pouquinho. Futebol, nós somos os melhores do mundo. E não é há bastante tempo, né? E não é há muito tempo, mas nós temos essa arrogância de achar que o futebol é um negócio nosso que não tem igual. E já passou esse tempo, né? Tanto é que nós não ganhamos há quanto tempo. Embora é a seleção que mais ganhou. Sim. Mas por que eu valorizo o futebol italiano? A Itália teria 5 títulos e nós 4 se tivesse ganho nos pênaltis de 90 e 4 nos Estados Unidos. Aí foi a diferença. Né? A Itália estaria com 5 e nós com 4. Para mostrar, por isso que eu respeito muito o futebol italiano. Porque eles são um time que é uma seleção que consegue, quando vale mesmo, eles vão para cima, porque tem muita história, tem muito currículo também. Então, esse pessoal a gente tem que respeitar. E hoje, respeitar a Bélgica, tem que respeitar hoje a França, então, que é um timaço. Respeitar a Croácia. Para Portugal, que acho que melhorou muito o time de Portugal. Muito, né? Enfim, acho que está na hora de a gente ter um pouquinho de humildade em relação ao futebol. Né? Nós continuamos sendo, sim, um futebol de muita qualidade, falando de seleção principalmente, mas nós temos que, às vezes, também entender que os outros também têm seleções fortes. A gente tem hoje alguma solução para não ser tudo Neymar? A gente tem alguma solução para isso? Eu acho que tem que ser trabalhado isso, né? Tem que trabalhar isso, né? O Neymar é um jogador, que é o principal jogador. Realmente, mas o jogo contra a Argentina foi sem ele, o Brasil jogou bem, né? Tem que criar isso. Eu acho que não pode depender só de... Até porque ele pode machucar, né? Como aconteceu em 2014, né? Como aconteceu em 2014, então tem que preparar isso. E acho que o jogo... Tem que se criar uma situação em que o diferencial seja ele, vai ser. Mas tem que ter um plano B. Plano N, no caso, sem Neymar. Bom, cara, e como é que foi? Eu queria saber como é que foi essa campanha no Bahia, cara, que tu tirou os caras da fila aí depois de um tempão. Olha, o Bahia foi um negócio fantástico. Eu até estava comentando ontem em casa, a vibração do nosso terceiro gol, quando nós empatamos, nós jogávamos por 2 empates, com vitória final. A vibração do estádio foi um negócio assim... Vocês imaginam num estado que tem uma rivalidade, estado de Salvador, Vitória e Bahia. Nos últimos 10 anos, o Vitória tinha ganho 8 títulos. E outros 2 times tinham sido ganhos por 2 times do interior, não me lembro, acho que é o Bahia de Feira, não lembro o outro. Então era muito pesado. Muito pesado. E o time do Vitória era muito bom. Tinha o goleador do Campeonato do Brasil, que era o Neto Baiano. Tinha um time, o Vitor Ramos era o zagueiro. Tinha outro zagueiro também que foi para a Europa. O time era muito forte. Então, eu calculei o seguinte, para que a gente pudesse ter a vantagem de jogar por 2 empates na final e que a decisão fosse jogada em casa, nós tínhamos que tirar 9 pontos na frente do Vitória durante o campeonato. Por quê? Porque se classificavam 4. Então, o primeiro jogar contra o quarto, o segundo contra o terceiro, na semifinal. Então, seriam 2 jogos. Então, vamos admitir que a gente, para classificar para a final, fizesse 2 empates. Que é o mínimo que tu podia fazer para classificar. São 2 pontos. E o que o Vitória ganhasse os 2 jogos, fariam 6. 6 com 2 são 8. Eu tinha que chegar a 9 para ter um ponto na frente. E nós conseguimos chegar com 9 na frente. Então, decidiu em casa. Mas o jogo lá no campo do Vitória foi 0-0. O jogo em casa foi um negócio assim, de uma pressão. 1-0, 2-1, 3-2. E aí nós empatamos 3-3 e aí foi essa vibração inacreditável. E no final do jogo, o Lomba, que era meu goleiro, o Marcelo, fez uma defesa brilhante. Um jogo muito, 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 muita adrenalina. E uma das coisas maravilhosas foi ver atrás de mim aquela torcida ali. Aquela vibração, eles estavam carregando 10 anos sem ganhar, dos quais o principal adversário, que também era um time bom, que era o Vitória, ganhando 8.
Então foi... E chegamos a ficar entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Perdemos para o Grêmio. Exatamente 3 dias depois, que nós jogamos na final no domingo. 3 dias depois jogamos com o Grêmio em casa. Mas nosso time está muito desgastado. E o que o presidente queria mesmo era ganhar o Baiano. E não deu para formar um grupo maior para jogar o Brasileirão. 3 dias depois tinha o Grêmio. No sábado teve o São Paulo em casa, começando o Brasileiro, e 3 dias depois teve o jogo de volta com o Grêmio. E a gente perdeu muito jogador lesionado naquelas finais. E também teve, no meio desses jogos, teve Copa do Brasil antes de jogar o Grêmio. Que o Grêmio foi a semifinal, foi a 8ª de final na Copa do Brasil, mas tínhamos a Portuguesa no meio também. E tinha um plantel pequeno. Mas a campanha foi brilhante lá. Como é que tu encontrou o time quando tu chegou? Eu entrei em fevereiro. O Joel tinha saído. O recente tinha começado, então eu tive que começar a fazer, né? Porque não deu nem tempo o Joel fazer alguma coisa, ele saiu acho que em fevereiro. E eu tinha o Souza, que era o centroavante. Tinha o Tite, que hoje é o quarto zagueiro do Fortaleza. O Souza, que era do jogo no Flamengo depois? Isso. Eu tive o Tite atrás, que hoje está no Fortaleza. O Lomba era o goleiro. Eu tinha lateral direito o Coelho, que hoje trabalha no Corinthians. E tinha também o Madison lá lateral, que hoje está no Santos. Enfim, tinha no meio campo Moraes, que jogou muito tempo no Vasco. No Vasco, sim. Na frente era o Souza, tinha o Gabriel, que está jogando hoje, acho que no CSA, foi jogando no Flamengo, que era um jogador que foi o principal, foi o destaque do campeonato. E tinha um time ajeitado. Então eu fazia quase que 2 linhas de 4, 2 na frente, às vezes eu trocava, desse famoso plano B aí. Mas o jogo marcante foi esse com a Vitória. Nós ganhamos bem, o campeonato foi muito bem feito, né? Jogamos, o time encaixou. Nós até, eu te diria, uns 4 ou 5 meses, segundo a estatística, nós tínhamos o ataque mais forte do Brasil junto com o do Santos. Santos do Neymar, né? Só. Exato. Acho que tinha o Neymar, acho que tinha o André, pode ser? O Neymar, o André e o Ganso, né? Aí tinha o Zé Love também, não? O Zé Love? Nossa, como fez gol aquele ano. Wesley. Isso, tinha então era, o time fazia gols, cara. Sim. E foi legal. E a recepção foi boa, nós conseguimos. Quando eu saí, as coisas marcantes para mim também, que nós perdemos o Fluminense no Rio, nosso time não conseguiu ter um grupo, que os laterais direito eu perdi os 2 machucados. O Coelho, que teve que operar o joelho, e o Matos, que lesionou nesse jogo com o Grêmio, que ele foi no fundo, cruzou, e foi onde a gente fez 1-0 na frente. Mas ele teve um estiramento na posterior de coxa também. Eu tive que improvisar o Fabinho, que é bem também, né? Mas o grupo era pequeno. Ia jogar um brasileiro, e finalzinho de Copa do Brasil, e Campeonato Baiano, entrando no brasileiro, a gente sente isso, né? O Souza ficou tempo fora, porque não jogou nas suas melhores condições da final, os 2 jogos finais, mas o Souza era importante, também era o goleador, né? Rivalizava com o Neto. Mas assim, a satisfação de você ver uma torcida que não ganhava há 10 anos, a vibração deles é impagável. Impagável, porque... E eu dizia, o torcedor, eu dou sempre esse exemplo para eles, o torcedor sai de casa, né? Vai para o jogo, muitas vezes sai do serviço direto, e se alimenta direito, chega no campo, aí ele sai do campo, porque meia-noite, 11h30, chega em casa 1 da manhã, 1h30, aí pega o ônibus, no dia tem que acordar cedo. Esse cara merece pelo menos um esforço a mais. Pelo menos um espetáculo, né? Um jogo bom, né? Sei lá, pelo menos a entrega. Ganhar ou perder, foge jogo, um pouquinho do... Mas a entrega, eu digo, agora a entrega, vocês não podem não dar essa entrega, porque eles vão para torcer para vocês, eles gostariam de ser vocês dentro do campo. Às vezes eles se transferem. Então você tem que pensar nisso. Naquela hora da dificuldade, do cansaço, dá para dar um pouquinho mais, pensando neles, pelo esforço que eles fazem, porque os caras a maioria são operários, que vão para se divertir, e às vezes não se diverte, então tem que entender até às vezes uma vaia desse pessoal, né? Entender que vocês muitas vezes é a alegria deles, né? No outro dia ele quer chegar no serviço de cabeça e não deixar ninguém brincar com ele, que o time ganhou. Então, quem foi torcedor e quem acompanhou isso, né, sabe o que o torcedor quer, né?
Ganhar ou perder faz parte. Às vezes não quer dizer que você... Tem dias que você não está legal, né? Tem dias que não está legal. Eu tenho um restaurante que eu fui em Roma, lá em 4 anos atrás, talvez, e o meu grande ídolo no tênis é o Federer, né? Gosto, acho que... Federer é tenista. Tenista, acho ele... Pra mim, o meu maior ídolo do esporte é o Federer também, depois do Zico, né? Sim, porque ele é o diferente no tênis. É claro que tem jogador extraordinário, Nadal, Djokovic e tal, mas o diferente, na minha avaliação, a qualidade dele é um negócio... E ele, no restaurante, que eu fui lá no restaurante, estava falando com o dono, tem uma foto do Federer, pô, eu digo, esse é um dos grandes ídolos que eu tenho. Ele, pô, meu amigo, vem aqui seguido. Aí começamos a falar de um jogo que ele perdeu, que ele estava para ganhar o jogo do Djokovic, ele teve 2 bolas para ganhar e ele errou as 2. E disse, pô, eu gostaria de ter perguntado isso para ele, eu disse, né? Disse, pô, eu perguntei. E o que ele te respondeu, né? Tem dias que você vem para trabalhar no teu restaurante que você não está bem. Tem dias que você acha que as coisas não fluem. Eu comecei a pensar, o dono do restaurante me dizendo. E aí eu vi que ele tinha razão. Tem dias que a coisa não anda. No futebol é assim, tem dias que você trabalha, você monta o time e tal, igual, você dá todas as condições, às vezes, para o jogador, e as coisas não acontecem. Ou porque o treinador erra, mexe mal, ou porque o jogador errou um gol. Mas isso é o componente do futebol. É aquilo que faz com que você se entregue fazendo as coisas da melhor maneira possível, mas isso não garante que você vai ganhar. Mas é mais fácil, menos difícil de ganhar do que não preparar. Eu acompanhei a carreira do Federer por muitos anos, né? Desses 3, porque eu acho que a gente vive a maior geração da história do tênis com esses 3, né? O que eles... Assim, a gente tinha lá, há muito tempo atrás, o Pete Sampras, que ganhou 16 Grand Slam e foi o maior da história, e a gente tem essa geração que esses 3 ganharam 20. É um negócio, assim, inacreditável, né? Esqueceu o Connors, né? Que foi quem mais... Não, agora são esses 3 que tem mais título. Agora, mas o Connors que é mais que todos eles. Sim. Você não devolução. E aí eu lembro o Federer, né? Que assim, o cara jogava, era um balé, né? Era assim, uma coisa impressionante, como ele jogava é muito diferente. Apesar dos outros 2 serem muito bons também, eu também acho o Federer muito acima. E eu lembro que quando ele teve os filhos, né? Um casal, né? Gêmeos, não sei se é casal, mas eram gêmeos. Sim. Que dali ele deu uma queda absurda, assim. Tipo, era óbvio o negócio. Cara, eu vou ser pai agora, sabe? O tênis virou secundário, né? Ele ganhou um torneio, ele chorava, porque aí perguntava pra ele, não, porque eu queria que meus filhos vissem eu ganhar. Os guri, né? Porque tem 2 meninas. Mas é uma pena, né? É uma pena, cara. Teve uma lesão que ele teve, que ele deixou de jogar um grande slam porque ele estava no banheiro brincando com os filhos e se machucou. Então, assim, uma mudança de foco que foi na vida pessoal dele, obviamente, como é um cara, né? Não é um time, é um cara, né? Que tá ali e ele tem que dar tudo de si, mentalmente, principalmente, é muito importante no tênis, né? E aí, tanto que depois que os filhos cresceram um pouco, ele voltou a ganhar, sabe? Que aí já tá... Ele tem 40, né? Agora já, né? 40, quer dizer, então, quanto tempo ele jogou nesse embalo aí de tendo que ganhar? Mas eu vi uma definição uma vez do Dácio Campos, quando ele trabalhava no Sport TV, que eu achei brilhante. O Federer joga 5 sets, ele sai dali, toma um banho e vai para um baile. Ele diz assim, uma festa. Tem outros jogadores que saem depois de 5 sets, vão para a cama. O Nadal é assim, porque ele se...